Boa tarde, boa tarde. A grande maioria aqui é todo mundo estudante, né? Lá atrás o pessoal já é mais velho. Mas pode ser estudante também. Vocês estão fazendo graduação, pós. Então, quando ele vai botando graduação de quê? RI. Meu maior concorrente. Não é à toa. Maior concorrente, eu sou pesquisador da PUC do Rio, mas sou da Escola de Negócios. E lá a gente tem um núcleo de pesquisa em negócios internacionais. E hoje eu vou trazer um caso aqui um pouquinho diferente do primeiro caso, que ele estava contando a vivência dele, né? Esse caso, além de viver esse caso, eu usei para fazer minha tese de doutorado. Então, vivi o caso e usei o caso para fazer, criar teoria em cima dele, né? Então, bom, a gente está aqui, o convite veio a partir do Clube do Empreendedor, né? Minha área de pesquisa é empreendedorismo internacional. Eu sou tão apaixonado por empreendedorismo que, além de ser pesquisador, eu tenho a minha própria empresa. Tá? Também fundei minha própria empresa. Vocês já pararam para pensar o que o empreendedorismo estuda? Muita gente vai falar assim, o empreendedorismo estuda o empreendedor. Mas tem um autor indiano chamado Venkataraman que ele fala, olha, a biologia não estuda o biólogo, o direito não estuda o advogado, a engenharia não estuda o engenheiro, a economia não estuda o economista. Por que o empreendedorismo vai estudar o empreendedor? Qual é o tema do empreendedorismo? O empreendedorismo estuda oportunidade. Tá? E eu acabei ficando super apaixonado por esse tema, né, que é estudar a oportunidade, e hoje eu quase que falo que, para mim, é a coisa mais importante do mundo a ser estudada. Tá? Por que eu acho que a coisa mais importante do mundo a ser estudada são as oportunidades? E aqui a gente está falando de comércio exterior, que é a minha área, empreendedorismo internacional, oportunidades internacionais. Porque sem elas o mundo não move. Não interessa se você, o palestrante anterior, estava falando de eu quero startup, não quero startup. Oportunidade não é para o pequeno empreendedor, não é para o grande empreendedor, é para todo mundo. O mundo cresce através de oportunidade. São empresas identificando oportunidades. E repara, não é só inovação. A inovação faz parte de uma oportunidade. Eu não estou aqui falando só de inovação, a gente liga muito empreendedorismo com inovação. E hoje eu vou falar de reconhecendo oportunidades internacionais. O caso é esse. E vai passar também muito por logística internacional e por aí vai. Passa o próximo slide, por favor. Bom, o que é uma oportunidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Talvez o pessoal mais novo ainda não, mas o pessoal lá de trás, mais velho, que vive isso, né? O que é uma oportunidade? Todo mundo quer oportunidade, certo? Vocês já ouviram aquela expressão, o cavalo selado? Quando passa na sua frente, você tem que montar? É uma oportunidade que passou na tua frente, mas o que é isso? O que é uma oportunidade? Passa para mim o próximo slide. Tem diversos conceitos, tá? E, gente, quando eu fizer a pergunta, se vocês quiserem levantar a mão para responder, pode responder. Vocês não estão em aula, não vou avaliar vocês. Vocês não vão, não vou pensar mal de vocês. Não vai para a prova. Se responder errado, não tem problema, porque não tem certo ou errado. Tá? Oportunidade, tem um autor que fala que é uma crença de que existe uma circunstância favorável, tá? Possível de ser explorada a fim de gerar valor futuro. Ali eu marquei de vermelho circunstância favorável, mas olha que interessante. Essa circunstância favorável significa que você tem uma percepção, né? Você reconheceu alguma coisa e você tem os meios para aproveitar essa oportunidade. Tá? Que você pode explorar, ou seja, tem uma ação associada e que vai gerar valor no futuro. Por que eu estou falando de percepção de meios? Por exemplo, a minha mulher tem uma agência de eventos e turismo, e volta e meia ela chega para mim, Henrique, olha só, tem uma baita de uma oportunidade aqui. Pintou primeira classe para Dubai por R$14.000, para a gente ir mês que vem. Eu falei, oportunidade para quem? Eu não tenho nem R$14.000 para ir para Dubai, e muito menos mês que vem, porque eu tenho que dar aula. Então não é uma oportunidade. É só o preço de uma passagem. Para mim não é uma oportunidade. Eu não tenho os meios para isso, então não é uma oportunidade. Outra definição, são crenças sobre o futuro, você acredita sobre alguma coisa no futuro, e ações baseadas nessas crenças. Ou seja, uma oportunidade não depende só do que você imagina do futuro, é o quanto que você vai agir em função dessa crença. Vou dar um exemplo. Estudei num colégio alemão,
todo ano tinha uma turma que ia fazer intercâmbio na Alemanha e comia o kebab. Não sei se vocês já comeram kebab na Alemanha. É o podrão que a gente tem aqui. É o kebab turco na Alemanha. Todo mundo voltava e fazia o mesmo comentário. Alguém tem que montar uma barraquinha de kebab aqui no Rio de Janeiro. Quem montava ganha muito dinheiro, porque isso é muito bom. Toda a turma voltava e falava a mesma coisa. Muita gente tinha crença sobre o futuro, achava que ia ganhar muito dinheiro. Até hoje eu não conheço nenhum ex-colega do meu colégio que montou uma barraquinha de kebab e não ganhou muito dinheiro vendendo kebab no Rio de Janeiro. Ou seja, não agiram. Você pode pensar e imaginar o futuro, mas se você não tiver uma ação baseada nessa crença, não foi uma oportunidade. Tem outra definição que é a percepção ex ante, ou seja, antes da possibilidade de agir na esperança de ganhos futuros. O que eu estou querendo chamar a atenção com isso? Uma oportunidade, ela está muito ligada com isso aqui, é uma ideia que evolui ao longo do tempo. Por quê? Você percebe, acha que dá para ganhar dinheiro com isso, age. Depois que você agiu, se você ganhou dinheiro, a oportunidade se concretizou. Se não, foi só um sonho que você teve um monte de ação e aquilo não era oportunidade nenhuma. A oportunidade, para ela ser concreta, ela tem que gerar valor futuro. Só que você não sabe disso a priori. Você precisa imaginar antes, na esperança de ganhar. Eles usam o termo proveitos. Eu botei ganhos, ex-post, mas é proveito porque você pode ver uma oportunidade na área social, você pode ver uma oportunidade na tua área pessoal. Isso vale para qualquer coisa, não só para negócio. Tá? Entenderam alguns conceitos de oportunidade? Que, para mim, é o tema central do mundo econômico, é a oportunidade, mas que a gente precisa entender o que é, né? E é isso que eu vou falar para vocês. Nesse caso aqui da percepção ex ante da possibilidade de agir na esperança de obter ganhos ex post, né? Isso. É quando você percebe uma oportunidade, age em cima dela, não dá resultado. Não. Não dá resultado. Você percebe a oportunidade, imaginou, Age em cima dela. agiu, esperando ganhar. Sim, e não ganha. Pode ganhar ou não. Sim, mas se não ganhar, Não era uma oportunidade. pode não ser uma oportunidade, mas pode ser que você tenha agido errado na oportunidade que surgiu. Agir errado. Calma, vamos chegar lá. Esse agir errado é muito difícil. Muito difícil dizer, errei por completo. E o caso vai mostrar como é que, assim, vocês vão ver, vai ficar bem claro esse agir errado. Passa o próximo slide, por favor. Vocês acham que todas as oportunidades são iguais? Não. Passa o próximo slide. Você tem 4 tipos de oportunidades, mais ou menos. Tá? Você tem a inovação disruptiva, né, que é quando você cria algo completamente novo, não existe demanda, não existe oferta, não existe nada. Tá? Bom, sabe quando surge um produto completo? Vou dar um exemplo. O Facebook, quando surgiu, e olha que ele não é tão disruptivo assim, não. Tá? Mas tinha uma demanda para o Facebook? Já tinha uma oferta? Pensa o Mark Zuckerberg apresentando o plano de negócios dele do Facebook e acertando a evolução do Facebook. Você acha que algum investidor ia acreditar nele? Não. Ele falou, esse cara está maluco. Né? Você não tem nada antes para poder imaginar, para poder comparar. Tinha, tudo bem, vocês não sabem nem o que é isso, mas tinha o Orkut. Vocês já ouviram falar. Naqueles memes, assim, coisas da década, se você já ouviu falar, você está velho. Mas tinha, não era exatamente a mesma coisa. O Facebook surge um pouco diferente e tal, mas se o Mark Zuckerberg tivesse acertado nas previsões do Facebook, ninguém ia acreditar nele. Se ele tivesse feito boas previsões, ninguém ia acreditar. Por quê? Porque não tinha nada para comparar. Você tem oportunidade por arbitragem. Basicamente é o seguinte, você vê, olha, aqui o preço está baixo, aqui tem oferta grande com preço baixo, e lá tem uma demanda grande. O que eu vou fazer? Juntar um com o outro. Tá? Hoje em dia, com o meio de as comunicações do jeito que está, isso caiu para caramba. Por quê? Porque muito rápido você percebe isso e todo mundo começa a agir. Então você compra barato num lugar e vende caro no outro. Né? Só que conforme cada vez mais pessoas vão percebendo isso, o preço tende a chegar no equilíbrio. Mas é um tipo de oportunidade. Tem a oportunidade de criação, que é quando você dá um novo significado, um novo sentido para um novo produto, um produto já existente, ou um novo produto ou serviço. Vou dar um exemplo para vocês. Havaianas. Havaianas criou um novo produto. Aqui tá legal, porque assim, é o pessoal de trás e o pessoal da frente. Vocês provavelmente não pegaram isso,
mas sendo extremamente preconceituoso, a Havaianas era chinelo de pedreiro. Tá? Era isso que se falava na época da Havaianas. Usavam não, usam até hoje. É porque eu fui rejuntar o meu banheiro, que eu adoro fazer essas coisas. O cara falou, usa Havaianas, que é a melhor coisa que tem. Mas era chinelo de pedreiro. Era isso, Havaianas, era chinelo de pedreiro. Só trabalhador braçal usava, era chinelo barato. Não acredita, não? O que a Havaianas fez? Foi para o mercado internacional, se reposicionou. Sabe aquela Havaianas branca, solado preto, branco com a tira preta? Só tinha essa e tinha uma azul. As duas que tinham. Hoje você paga R$40. O pessoal está rindo, mas era isso mesmo. Aí ela vai para o mercado internacional, praticamente o mesmo produto, se ressignifica, passa a vender um produto de luxo que agora vocês todos estão usando, se bobear, ainda acham normal ir para o restaurante usando Havaianas. Acham normal sair para à noite usando Havaianas. Oi? Pois é. Aí começar. Teve diversas estratégias que eu não vou entrar nessa, mas uma curiosidade. No meio desse reposicionamento da Havaianas, o Walmart chegou oferecendo, vou colocar seu chinelo em todas as minhas lojas. Eles recusaram. Você tem ideia que se o Walmart resolve botar Havaianas em todas as lojas, o cara se aposentava. Se aposentava, acabou. Só que o Walmart é um supermercado de baixa renda. E a Havaianas queria justamente se reposicionar, sair do mercado de baixa renda, recusou o contrato de distribuição no Walmart. E se reposicionou. É uma oportunidade. E tem descobrimento, né? Que é quando você procura a alocação mais eficiente para os recursos que já existem. Clássico, empresas que a gente atende lá no PIX, na PUC, que é um programa da Apex para capacitar empresas que querem ir para o mercado internacional. O pessoal chega com produto, vou dar um exemplo, produto sustentável, né? Chegou uma menina para a gente fazer bioglitter. Não sei se vocês têm ideia, mas o glitter não é biodegradável. No carnaval, vocês se fantasiam todo com glitter, tomam banho, aquilo polui pra caramba os rios. Né? Vai para o esgoto, é uma poluição danada. Criou um glitter biodegradável. Tudo que é sustentável normalmente é mais caro. Pergunta, alguém pagaria mais caro por glitter por ser biodegradável? Não. No Brasil, não. O que ela fez? Foi vender, pegou o recurso dela, alocou eficientemente em festivais na Europa. Festivais de música eletrônica na Europa que vendem glitter, o pessoal paga mais caro. Só fez uma realocação no recurso já existente. Tá? Ela descobriu uma oportunidade na Europa que pagava mais caro pelo bioglitter dela. Então, tem 4 tipos de oportunidades. Obviamente, o processo para reconhecer isso vai ser diferente, cada uma delas. Agora, o sol nasce para todos? A oportunidade é igual para todo mundo? Vocês acham que a oportunidade está aí, eu só preciso identificar ela? O que vocês acham? Sim, não, talvez? Acho que sim. Não. Quem falou não? Não, beleza. Faça. Não. Por causa da ideia que eu já tive. Para que uma oportunidade se concretize, são necessários a ideia. Ou seja, para você ter uma ideia, você precisa ter um mapa cognitivo, que esse é único, é seu. A forma como você liga os pontos da informação são suas. Vocês têm ideia de como é que o Steve Jobs resolveu criar o editor de texto? Ele estava num curso de caligrafia. Por que ele estava num curso de caligrafia? Sabe lá Deus por quê? Porque ele achava interessante, ele achava legal, era passatempo dele. Só que ele também trabalhava na área de software. Aí um dia, lá fazendo um curso de caligrafia, ele falou assim, poxa, seria legal se eu pudesse, ao invés de usar sempre a mesma letra, tivesse fontes diferentes. Ele criou. Mas por que ele criou? A ideia é tão absurda assim? Não. Mas era o Steve Jobs. Ele estava criando software, criando editores de texto e fazendo um curso de caligrafia por hobby. Teve essa ideia. Então, você precisa da ideia na sua cabeça, cada um tem seu mapa cognitivo, você precisa dos meios, e nem todo mundo tem os recursos para aproveitar todas as oportunidades, e você precisa ter um conjunto de esforços proativos para criar aí novos artefatos, são novos produtos, novos serviços, novas empresas e por aí vai. Eu usei a palavra artefato para ser bem genérico. Tá? Então, não é para todo mundo, você precisa de um conjunto. Tá? Então, cada um é único, cada um pode enxergar uma oportunidade de uma forma diferente. O negócio da ideia, tem uma anedota que a gente conta, que é o seguinte, 2 irmãos sapateiros estavam andando pelo interior do Brasil e chegaram numa cidade, ninguém usava sapato.
O primeiro irmão virou e falou, vamos montar uma loja aqui. Ninguém usa sapato, a gente vai ser a primeira loja, vai vender para a cidade inteira. O outro irmão virou e falou assim, você está maluco? Vou abrir uma loja num lugar em que ninguém usa sapato? Quem está certo e quem está errado? Difícil responder essa pergunta. Os dois têm uma loja. Repara como é que eles conectaram os pontos de forma diferente? Eles tinham os meios. É só uma anedota, não dá para contar o final dessa história. Passa o próximo slide, por favor. Então, tentando conceituar o que é de fato uma oportunidade, você tem a oferta, você tem 3 dimensões, tá? O lado da oferta, que são seus produtos e serviços. Você tem o lado da demanda, que são basicamente seus consumidores. Entendam, consumidores aqui podem ser empresas, vendendo para consumidor final, o que quer que seja. E você precisa criar os meios de conectar oferta com demanda. Estou falando de oportunidade internacional, então você pode pegar uma empresa brasileira que tem produtos e serviços, muitas vezes vocês vão ter que pensar se vai adaptar o produto para aquele mercado, se você vai criar uma linha nova, se você vai levar o mesmo produto. Na dúvida sobre isso? Aula de marketing internacional. Fala. Oi? Não. A oportunidade é oferta, produto, meio de conectar e demanda. Passa o próximo slide. Por que não dá para resumir no meio de conectar? Porque quando tanto a demanda e a oferta são claramente conhecidos, o teu trabalho é reconhecer como conectar eles. Mas, quando um dos lados é claramente conhecido e outro não, cabe você descobrir o lado desconhecido e reconhecer como conectar. Às vezes, nem oferta nem demanda são claramente conhecidos e você depois tem que criar um dos dois, descobrir o outro e ter o meio de conectar. Então, não é só o meio de conectar. Ele é super importante. Sem ele, não acontece. Mas tem 3 dimensões. Oferta, demanda e meio de conectar. Por que eu estou falando isso? Às vezes você já tem um mercado que você sabe claramente a demanda, por exemplo, limão. Tá? Nosso colega aqui está falando de exportação de limão. A gente conhece muito bem a oferta de limão, você não vai adaptar limão, você vai levar limão para a Europa. Tá? Você conhece muito bem o mercado, a oferta de limão, você conhece muito bem a oferta, a demanda de limão na Europa, você só precisa achar, aí a gente está no Fórum de Logística e Comércio Internacional, como que você vai conectar os dois, como é que você vai distribuir os dois. Tá? Quando um dos lados não é claramente conhecido, imagina que você está exportando roupa. Biquíni brasileiro, faz um sucesso danado. Você fala assim, o lado da oferta a gente conhece, certo? Não, o biquíni brasileiro leva a sua marca. Você tem que fazer uma série de adaptações, em termos de modelagem, em termos de tecido. Por quê? Porque lá fora, Estados Unidos e Europa, a gente sabe como é que eles lavam roupa? Todo mundo sabe. Bota na máquina de lavar e secar. Não tem varal. Por que não tem varal? Porque é frio, a roupa vai congelar. Então não tem varal, é máquina de secar. Só que pega o seu biquíni e bota numa uma máquina de lavar roupa, de secadora, vai deformar o teu biquíni todo. Então, se você quer exportar biquíni brasileiro, você tem que adaptar o tecido. Então, você não conhece muito bem a oferta, você não conhece muito bem a demanda. Nesse caso, eu já conheço um pouquinho da demanda, então você tem que adaptar a oferta. E agora, como é que eu vou levar e conectar a oferta de biquíni com a demanda de biquíni na Europa? Tá? E se eu estiver super inovando, aí eu tenho que criar uma inovação, tenho que testar e ver esse mercado e tenho que levar. Isso aqui é o caso de uma empresa que eu trabalhei, a Fumajet. Para vocês terem um exemplo. É um caso até de novo, não é fracasso, é fracasso por enquanto. Eles fizeram, sabe aquele carro fumacê? Hoje no mundo, como é que você funciona? Ou é carro fumacê, né, para combate de vetor, ou você bota uma mochila nas tuas costas e vai vaporizando aquilo. Eles botaram a mesma tecnologia numa moto. Ou seja, pega a mesma área de cobertura do carro, mas entra em lugares que o carro não entra. Entra numa comunidade do Rio de Janeiro, a picape não vai, mas a moto vai. Eles fizeram essa inovação. Agora eles têm que criar demanda. Agora, como é que eles vão juntar isso? Qual é o modelo de negócio deles para vender isso? Vão produzir e vender? Vão licenciar a tecnologia? Vão ter representante comercial? Como é que eles vão fazer? Onde é que eles engasgaram? Demanda aconteceu, porque a BBC fez uma reportagem deles, e eu estava lá com eles, eles receberam 212 e-mails de pedidos do exterior. Eles só não tinham proposta de modelo de negócio. Eles não conseguiram responder. Não sabia quanto é que eles iam cobrar,
Como é que é seu contrato de assistência técnica e por aí vai. Demanda tinha, o produto tinha. Não, é desesperador. Tá? Mas eles ainda estão na luta. Né? Passa o próximo slide, por favor. Ele é desesperador porque eles partiram para vou licenciar. Pô, licenciar é muito bacana, parece fácil falar. Agora, faz um modelo de licenciamento de tecnologia. É caro, não é fácil fazer. Se você nunca fez, não é trivial. E oportunidade internacional, essa é diferente? Estou falando de oportunidade geral, dando exemplos internacionais, mas a oportunidade internacional é diferente da normal? Não, mas ela tem uma característica particular. Passa para mim. Dado que, no mercado externo, ela consegue se tornar líder brasileira, uma empresa de médio porte, se tornou líder no mercado brasileiro de produção de ferramenta de aço inox. Hoje ela exporta para Estados Unidos, Europa e América do Norte e América do Sul. Tá produzindo Estados Unidos e Brasil. Ela tem produção nos Estados Unidos e produção no Brasil. E ela atende que tipo de setor? Agricultura, aviação, construção, energia, indústria naval, telecom, sinalização. O produto é o produto mais sem graça da face da Terra. Sabe aqueles fechos e fitas de amarração, aquelas fitas de metal? Não sabem? Faz o seguinte, quando vocês saírem daqui, a próxima placa que vocês encontrarem na rua, olha atrás dela e vê como é que ela está presa no poste. Você vai olhar uma lixeira, aquela lixeira laranja, vê como é que ela está presa no poste. Aquela mesma fita você usa para amarrar cabos de telecom e por aí vai. Tá? São fechos e fitas de amarração. Ou seja, glamour nenhum no produto, tirei todo o glamour da história. Porque senão tem casos aqui que você conta, você fica encantado pelo produto, né, e esquece da história. Esse não tem glamour nenhum. O produto mais chato da face da Terra. Passa para o próximo slide. Mas o caso é um caso muito legal. Né? Vocês se importam de eu andar? Que aí eu consigo olhar lá Então, em 98... a empresa foi fundada, até 2008 ela se consolidou no mercado interno e começou o desejo de exportar. Como é que começa esse desejo de exportar? Os maiores concorrentes dele eram multinacionais americanas. Só que no mercado doméstico ele conseguia bater de frente. Porque ele conseguia entregar mais rápido, num preço super competitivo, e ele competia no mercado doméstico, ele competia com multinacional americana. Aí na cabeça dele ele falou assim, pô, se aqui eu estou brigando com a multinacional, por que eu não posso brigar com eles lá fora? Posso. Aí ele começa, quero exportar. Aí ele começa de 2008, do desejo de exportar, olha o que ele faz. Ele olha para o mercado internacional e começa a se avaliar. Bom, para exportar, o que eu preciso? Eu preciso de certificação internacional. Não tenho. Foi lá, tirou as certificações. Assim, eu não sei exportar. Não faço a menor ideia de como é que se exporta. Vou tentar fazer pequenas exportações aqui para a América Latina, aqui para pertinho, para ver, só para eu entender como é que é a logística, como é que é passar, porque o pessoal aqui que trabalha com comércio internacional acha que é mulher, radar comercial, tira o radar comercial, faz a primeira vez. Preenche uma declaração de exportação. Moleza, pô, a Rita estava ali, para ela faz todo dia, parece ridículo, não tem mistério nenhum. Faz a primeira vez, você vai tomar um susto. Entende como é que é essa logística internacional, você precisa aprender. Tá? Então, ele começou a fazer exportações esporádicas, fez cursos sobre comércio exterior, foi para a Funsex e vários outros fazendo curso de comércio exterior, né? E começou a ir para a feira como visitante, ele não estava indo para a feira como expositor, ele só ia para feiras olhar, ver como é que o cara se comportava, quais eram os produtos que estavam sendo vendidos, quem participava, quem não participava. Nisso, ele conseguiu uma venda para a França, e que foi um desastre. Um desastre por quê? Greve da Receita Federal. Greve da Receita Federal, ficou tudo parado, e o cliente dele, francês, virou e falou assim, olha, eu precisava do produto. Cara, está trabalhando com construção, o produto tem que chegar na hora, não pode chegar atrasado. Tá? Tem que chegar na hora. Isso é uma coisa, para vocês brasileiros, vou dar a ideia para vocês de pontualidade. Pontualidade, se você marca às 6, é às 6. Não é 10 para as 6. Então, vocês vão fazer igual eu fiz uma vez, e depois, só anos mais tarde, eu aprendi. De novo, estava na Alemanha, todo mundo me falando, Henrique, na Alemanha o pessoal é pontual. Chega na hora, marcaram uma festa às 6 horas da tarde. 15 para as 6, onde é que eu estava? Tocando a campainha do cara. O menino que ia receber abriu a porta, olhou para minha cara, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, cheguei 15 minutos antes para não atrasar, mandaram você pontual. Ele, você está doido, cara? Minha mãe não está nem pronta ainda, está trocando de roupa. Volta às 6.
Fechou a porta na minha cara e fiquei na neve. Aí eu, pô, sacanagem. Fiquei na neve 15 minutos, morrendo de frio, esperando. Passei uns 15 anos com raiva desse menino. Até o dia que eu saí da casa dos meus pais, fui para minha casa, meu primeiro apartamento, estava reformando. Para quem ainda não tem o primeiro apartamento, você vai reformar, tem que mandar pintar, faz taco, faz aquele negócio todo. Fui comprar minha cama. Cheguei lá para comprar a cama, falei, qual o prazo de entrega? Ele, 45 dias. Eu falei, maravilha, isso dá tempo de fazer o taco, dá tempo de pintar a parede, quando a cama chegar eu tenho onde colocar. 15 dias depois, o vendedor me liga e fala, seu Henrique, sua cama está pronta, vou mandar entregar amanhã. Eu falei, você está maluco? Você não marcou comigo em 45 dias? Minha casa está um caos, cara, está em obra. Daqui a 45 dias você me entrega. Aí, mas eu achei que o senhor fosse ficar feliz em receber antes. Eu falei, não tenho onde colocar. Paralelo, entrega o produto antes numa fábrica, o cara não tem onde colocar. Você atrapalhou com toda a logística de estoque dele, de almoxarifado dele. Então, pontualidade é pontualidade. Tá? Não chegou para a França e o cliente francês falou assim, cara, foi mal, mas nunca mais compro do Brasil. Ele falou, nunca mais compro de você. Eu entendo que a culpa não foi sua, mas eu nunca mais compro do Brasil. Aí, na cabeça dele, lembra que eu falei de mapa cognitivo? Falou, opa, se eu quero levar a sério esse negócio de exportar, eu tenho que ter estoque. Esse risco eu não corro mais. Então, repara que o fracasso não foi um fracasso, foi um aprendizado. Ele falou, cara, eu preciso ter estoque. Ele começou a formular a estratégia dele, isso é o quê? Meios de conectar. Bom, em 2015 surge o desejo de vou entrar nos Estados Unidos. Aí, para entrar nos Estados Unidos, ele falou assim, bom, como é que eu entro nos Estados Unidos? Como é que eu exporto um produto para os Estados Unidos? Sabe o que ele fez? Porque assim, você fica na dúvida, né? Qual é a documentação? Qual é a embalagem? Como é que eu mando? Como é que eu não mando? Ele importou. Ele ligou para o concorrente americano e importou o produto para ver como é que era a embalagem de transporte internacional, quais eram os documentos que vinham, como é que a ferramenta vinha embalada e por aí vai. Ué, você precisa da informação. Você não vai contratar um consultor para te dizer isso. Pode até ser, mas vai ser muito mais caro. Ele comprou do concorrente. Começou a conversar com a rede de relacionamento deles. O menino que estava falando antes de mim aqui falou o tempo todo de rede de relacionamento, como é que isso é importante. Ele começou a conversar com a rede dele para saber como é que funciona, como é que não funciona, como é que é o mercado, como é que não é o mercado. Aproveitou, isso ele fez muito certo, ele aproveitou uma viagem de lazer para os Estados Unidos para estudar o mercado. Por que eu estou falando que isso ele fez muito certo? Porque tem muita gente, aí eu vou falar aqui para o pessoal mais velho, que o cara vai participar de feira, vai fazer viagem de negócios para justificar uma viagem de lazer. Ah, eu quero ir para a França. Aproveita, passa 5 dias na França, faz 2 reuniões de negócio, retorno zero, ou muito pouco, mas ele quer usar isso como viagem de lazer. Não. Ele usou a viagem de lazer para fazer negócio. A mulher dele ficou louca da vida com ele, mas ele aproveitou a viagem que ele estava indo para a Disney, aproveitou e fez algumas visitas nos Estados Unidos. Depois foi para a internet, fez o dever de casa dele, pesquisou bastante sobre o mercado, começou aí sim participar em feira, não mais como visitante, mas expor em feiras. Primeiro feiras no mercado, feiras internacionais no Brasil, depois feiras internacionais. Foi para o escritório da Apex em Miami. O que é isso? Ele está fazendo rede de relacionamento. A Apex, Agência Brasileira de Promoção e Exportação, foi lá no escritório. É nessa época que eu conheci ele, que ele veio para o programa da gente do PIX. No escritório da Apex, indicaram para ele contadores e advogados que iam dar suporte para ele. Tentou fazer contato à distância com distribuidores. Isso aqui é um negócio interessante. Ele pegava, mandava a equipe dele e falava assim, eu quero contato, eu quero só pedido de cotação. Por quê? Na cabeça dele ele precisava de estoque. Agora, quanto de estoque eu vou colocar lá? Não sei, depende do pedido. Os caras lá pedem muito, pedem pouco. Não dá para replicar o que está no Brasil. Então eu não quero vender, não me interessa o preço. Só quero o pedido de cotação, para eu ter uma ideia de quanto que o cara compra para poder programar o meu estoque. Porque estoque é muito lindo, maravilhoso, mas custa dinheiro, né? É capital parado, é caro. Né? Então começou a fazer contato à distância com o distribuidor, fez algumas visitas de prospecção, né? Conseguiu a proposta de um distribuidor para fornecimento e começou a pesquisar a cotação de frete internacional. Aí tem o pessoal, a Rita já saiu, mas tem o pessoal de despachante, a gente de carga fica pau da vida nessa hora, tá? Que é a hora em que o empreendedor ainda não tem uma venda para fazer, mas ele quer saber o preço. Só que o despachante não quer perder tempo fazendo orçamento para um cara que ainda não tem venda pronta, porque ele não vai realizar no curto prazo, ele tem outras metas para bater. Mas ele precisa desse preço do custo de frete. Como é que ele descobre isso se não perguntar? Né? Então, o despachante, o agente de carga, fica louco da vida nessa hora.
que é um monte de chato perguntando frete, não faz ideia. Ah, mas quanto que você quer embarcar? Não sei. Ele não sabe quanto que ele tem que mandar de estoque, qual é a frequência, qual não sei o quê. Não sabe nada disso. Não faz a menor ideia de como é que é a operação de um porto. Tá? Então, mas foi lá tentar cotação de frete. Com isso tudo aqui, ele juntou a informação e decidiu, falou assim, vou montar uma subsidiária comercial nos Estados Unidos, virtual. Por quê? Porque o escritório da Apex permite isso. Você consegue montar um escritório virtual lá neles. Usa o endereço deles, a estrutura deles, você não precisa ter uma estrutura física. Tá? Eita. Sumiu o... Não, daqui a pouco... voltou. O que ele fez? Contratou escritório de contabilidade, obrigado. Que aqui a tela, para ficar grande desse jeito, para quem está perto, só vê pontinho. Contratou escritório de contabilidade, alterou o regime fiscal dele, saiu do simples, foi para lucro real. Né? E ele... Aquisição de financiamento. Essa história é boa. Você sabe por que essa história é boa? Quem está na área de comércio internacional reclama pra caramba de financiamento para exportação. Certo? Bom, o pessoal mais velho dessa área aí sabe disso. Vocês já ouviram isso, que o Brasil não tem financiamento para exportação. Esse cara teve uma sacação genial. O que ele fez? Ele foi no BNDES. Aqui que você tem aí de financiamento para exportação? Tem aquele pós-embarque, pré-embarque. Cara, mas ele está precisando abrir a subsidiária, ele não tem contrato de venda. Ele precisa de capital para poder investir. E só tinha aquelas linhas pré-embarque e pós-embarque do BNDES. Ele começou a olhar tudo que ele precisava de dinheiro. Capital de giro, compra de máquina, não sei o quê, para a operação dia a dia dele. Aí ele viu algumas taxas interessantes, principalmente capital de giro e compra de uma máquina que ele precisava. Ele tinha esse dinheiro para fazer isso. O que ele fez? Pegou o empréstimo do BNDES, pagou isso, pegou o caixa e usou para a internacionalização. Ou seja, o BNDES financiou indiretamente a internacionalização dele. Tá? Isso é uma jogada inteligente. Você fala assim, não tem. Tem, só que você tem que ter uma visão, internacionalização, uma visão global da empresa. Não é uma área pequenininha, uma área específica, uma visão global. Ele pegou outros financiamentos, a sobra de dinheiro, ele investiu na internacionalização. Bom, quanto ele não volta. Entenderam isso? Porque no Brasil tem dois mitos, bom, na minha percepção, tá? Que não tem financiamento e que câmbio não ajuda. Isso a gente sempre escuta, sempre escutou, sempre vai escutar, mas, na verdade, não é tão forte assim. Bom, qual foi o próximo passo? Ele abriu a empresa, o próximo passo dele, aí ele começou a desenvolver material comercial da empresa. Tá? Material promocional. Por quê? O que é material promocional? Você vai fazer... Parece óbvio, parece um negócio ridículo, parece bobeira. Cara, mas você vai e faz contato com um fornecedor. Sabe o que ele vai fazer? Me manda a tua apresentação, me manda a proposta, me manda isso. Cara, você não volta para casa, não dá tempo de você traduzir. Claro, você tem que pegar e enviar para ele. Aí ele começou a desenvolver material promocional, já estava com o escritório aberto. Tá? Aí ele começou a desenvolver material promocional. Aí, nessa hora, ele vai... Isso foi interessante, eu participei dessa reunião. Tá? Porque desde o primeiro dia que eu conversei com ele, eu falei, cara, eu preciso saber a sua capacidade produtiva. Ele, pode deixar que eu dou conta. Eu falei, cara, não é assim, a gente precisa saber prazo, precisa saber quanto tempo você demora, o que você tem de capacidade produtiva, você vai se enrolar. Se chegar um pedido grande, você se enrola. Para vocês terem uma ideia, o PIB da Flórida é mais ou menos o tamanho do PIB do Brasil. Então, a brincadeira dele querer entrar na Flórida, ele está entrando em outro Brasil. Vocês têm ideia do tamanho que pode aumentar a tua operação? Às vezes você sai do mercado brasileiro, você está indo para um outro jogo. O PIB da Flórida, se não me engano, o Brasil e Flórida se viram ali entre 1,3 e 1,7. Califórnia, 2,4. O PIB da Califórnia é maior do que o PIB brasileiro. Tá? Bom, aí ele começa junto... Oi? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não. Passa o slide para mim, por favor. Aí ele começa a avaliar a capacidade produtiva. Ele chama um engenheiro de produção e fala assim, amigão, quanto tempo para produzir?
Aí ele começa a sentar e fazer rascunho de quanto tempo ele precisa produzir, quanto tempo demora para o insumo chegar, porque aí o cara da produção não quer fazer essa conta, né? Por que ele não quer fazer essa conta? Porque ele não vai ganhar um centavo a mais pela exportação. Ele ganha por meta de produção. Se é para exportar, se não é para exportar, não quer saber. É perda de tempo ele planejar essa exportação. O mercado brasileiro está funcionando, ele não precisa fazer essa conta e ele não tem bônus no final pela exportação. Então, ele não quer sentar para fazer a conta. Sentou, tem que fazer toda a conta de capacidade produtiva para fazer prazo de entrega e entender qual é o prazo de transporte internacional. Tá? Aí ele começa a visitar empresas de logística. Isso aqui tem uma situação muito curiosa. Ele foi visitar um distribuidor logístico que a gente conheceu aqui no Brasil, e ele é americano, ficava no porto de Houston, né? E o cara fala assim, não, você vem para cá, esquece esse negócio de escritório da Apex, eu vou te dar uma sala, vou te dar uma secretária, eu calculo todos os impostos, eu só quero distribuição exclusiva. Aí, cara, não sei, ele esquece Flórida, vem para o Texas e tal. Até a piadinha era o seguinte, não sei se vocês sabem, mas o porto de Miami briga com o porto de Houston, né? E o porto de Houston fala assim, eu não entendo vocês brasileiros, por que vocês gostam de entrar pela Flórida? Porque para a Flórida você tem que fazer o seguinte, você anda 200 milhas para o norte, vira à esquerda para entrar nos Estados Unidos. Né? Enquanto aqui o Texas seria um hub logístico muito mais interessante do que a própria Flórida. E o cara dando um monte de coisa, o cara fala, não sei. Aí eu, conversando com o distribuidor, virei para ele e falei assim, faz o seguinte, ao invés de você dizer que dá de graça, você bota preço. Você fala, olha só, para você ter um escritório aqui, para você ter um contador, uma secretária, um telefone e uma sala, vai te custar $1.000 mês. Aí o cara assusta, que é até barato, assusta, fala assim, não, mas fica tranquilo, eu pago. Eu vou pagar isso aqui, mas você me dá distribuição exclusiva. Ele já dava de graça. Mas o que ele fez? Trabalhou com o problema da incerteza. Porque o brasileiro tem uma versão de incerteza muito alta. A gente não gosta. Situação dúbia, situação ambígua, a gente não gosta. Você resolveu a incerteza porque na cabeça do brasileiro ele fala, bom, se esse cara está investindo $1.000 mês, pô, também vou investir, porque não estou sozinho. Resolveu o problema, foi, mas conversou, aprendeu sobre logística internacional, aprendeu a diferença entre Porto de Miami e Porto do Texas, que faria muito mais sentido, tinha muito mais benefício. Hoje de manhã a gente estava falando bastante sobre benefícios fiscais e tal. O Texas tem muito mais benefício fiscal do que o Porto de Miami, mas ele escolheu Miami, sabe por quê? Eu quero entrar num mercado em que eu me sinta confortável a viver, porque eu vou precisar passar vários meses do ano aqui. Eu gosto de Miami, não gosto do Texas, vou para Miami. Tá? Fez reunião com o representante comercial e visitou distribuidoras. Vocês estão entendendo que eu estou falando de oportunidade? Eu estou contando todo um processo de internacionalização. Vocês estão vendo que ele percebeu uma oportunidade de exportar e ele está tentando construir os meios de conectar? Vocês estão vendo que isso não é simples? Que isso é um processo que acontece ao longo de bastante tempo? Aí fez reunião com um representante comercial, fez prospecção à distância, não deu certo, montou um site em inglês com estratégia de SEO no Google para ser achado. Tá? Isso aqui é legal, vocês estão na faculdade, daqui a pouco vocês vão ter que montar um plano de negócio, vocês vão achar que isso aqui é óbvio. Vai fazer no dia a dia. Eu tenho minha empresa, eu ensino isso, eu falo isso, e até hoje eu não fiz meu SEO do Google. Eu sei fazer, mas não fiz, não parei para fazer. Tá? Só em 2016 ele monta o primeiro plano de negócios. Aí ele começa a participar em feira de sinalização, reparantes, eram feiras internacionais de produtos de aço inox, agora é feira de sinalização. O colega anterior está falando de target, ele começou a nichar melhor. Tá? Começou a olhar o site do concorrente, ver como é que o site estava sendo feito, preço, produto. E uma coisa muito interessante, vocês vão olhar o preço do concorrente e falam assim, não, beleza, o preço do cara é 100, o meu é 50. Isso quer dizer que eu tenho um custo bem mais baixo do que o dele? Não. Preço só informa valor que ele consegue cobrar, não informa custo. Tá? Um exemplo disso foi uma menina que fazia joia, e falou assim, não, sabe a joia da Gasterni que ela vende a R$3.000? Eu consigo vender a R$300, eu tenho um acesso a custo muito mais barato. Eu falei, mentira. Provavelmente o custo daquela joia dela é muito mais baixo do que o teu. Só que ela consegue cobrar 3.000 e você só consegue cobrar 300. Tá? Mas foi, falou, pesquisou, fez solicitação de cotação para importação e foi fazendo vários pedidos, foi tentando para descobrir o estoque. Resolveu sair do escritório virtual, não estava funcionando, abriu um escritório físico. Por quê? Isso são coisas que você não consegue ensinar. Tá? O que ele descobriu? Um monte de gente estava querendo emigrar para a Flórida, um monte de brasileiro.
Só que para você conseguir o visto, você tinha que montar uma empresa. O brasileiro, com muito dinheiro, montava uma empresa qualquer, usava o endereço da Apex para ter empresa, justificava, a empresa não dava lucro, não fazia nada, mas ele conseguiu o visto. O que o mercado americano começou a ver? Quem tem o endereço da Apex não está muito comprometido, não está interessado no mercado, só quer o visto. Então, não queria comprar. Ele teve que sair da Apex e montar um escritório físico. Ele percebeu isso nas conversas, no dia a dia. Quando ele falava o endereço dele, ele falou assim, não, então beleza, obrigado. Né? Montou o escritório, contratou um funcionário local. Aí essa parte é maravilhosa. Eu conversando com ele, ele procurou a rede dele, né? Aí ele tinha um conhecido que já trabalhava no setor dele, trabalhou no Brasil, era americano, trabalhou no Brasil, tinha voltado para o Brasil no setor, e agora estava lá, conversou, fez a proposta, o cara cobrou caro pra caramba. Depois ele conversou com outro cara, que aí não era americano, mas brasileiro, que também trabalhava na área, fez a proposta, muito caro. Aí ele descobriu que o marido da prima estava morando em Miami e estava desempregado. A prima tinha ido estudar lá, fazer o MBA, e ele estava desempregado. Falou, vou contratar ele. Eu falei, sério? Mas ele é do setor? Ele, não, ele não é do setor, não. Ele é vendedor? Não, ele não é vendedor, não, mas ele é muito gente boa, fala bem pra caramba, e é de, aí, olha onde ele está pegando, e é de minha inteira confiança. A gente dá muito valor à confiança, porque ele usou rede pessoal para transferir confiança. E cobrou o preço razoável. Mas isso é uma característica do Brasil. As empresas brasileiras dão muito valor e usam, escolhem um funcionário não pela sua competência técnica, muitas vezes, ou mais adequado para aquela tarefa, mas porque faz parte da sua rede de relacionamento e você confia. Bom, tentou isso tudo, começou a operar, nada de vender. Falou assim, tem que mandar alguém na matriz. Esse cara sozinho não vai dar conta. Mandou alguém na matriz, a sobrinha dele. Mas a sobrinha dele era espetacular. Ela, de fato, não era porque era sobrinha, ela era muito boa. Foi para lá, depois ele foi também fazer o acompanhamento. Treinou o funcionário local. E contratou um representante comercial. Esse, sim, americano, fez um contrato de representação comercial para vender o produto. Então, ele tinha um funcionário local da rede pessoal dele com um representante. Tá? E começaram a fazer prospecção presencial. Eu ia batendo de porta em porta para tentar tirar o pedido. Passa o próximo slide para mim, por favor. Barreiras que eles enxergaram. Aqui, ele batia de frente com a multinacional americana. Lá, sabe o que a multinacional americana fez? Que já não gostava dele daqui. Quando ele tentou entrar lá, ela avisava para todos os clientes, assim, você vai mesmo comprar daquela empresinha do Brasil? Se você comprar dele, eu não te vendo nunca mais. E se esse cara falhar, nem me procura. Ela jogou pesado. Aí ficou todo mundo com medo, até que lá na frente um distribuidor resolveu dar oportunidade para ele. Não funcionou. O representante comercial, tem uma passagem que eles iam para uma feira nos Estados Unidos, a representante comercial virou e falou assim, não, eu vou, pode deixar, eu arco com todos os custos, eu só tenho uma condição. Aquele teu funcionário não vai. Ele é péssimo, ele atrapalha tudo. Não quero, eu vou sozinho. Ele não vai. Mandou embora o funcionário, fechou o escritório físico e abriu, de novo, um escritório virtual. Parece que eu estou contando a história de sucesso até agora? Mas vocês lembram do primeiro slide? Está produzindo no Brasil, está produzindo nos Estados Unidos, está vendendo para a Europa e Américas. Vocês estão entendendo? Se eu corto a história aqui, se eu tivesse contado essa história até aqui, seria uma história de fracasso. Tá? Continuou com o representante comercial, pegou um vendedor no Brasil para fazer venda à distância, dedicado exclusivamente ao mercado internacional, um cara que falasse inglês extremamente bem, espanhol, e começou a participar de feira nos Estados Unidos, não mais feiras internacionais, eram feiras americanas. Começou a participar, ele conseguiu as primeiras vendas. Aqui que ele começa. A história começa, o desejo de exportar começou em 2008. As primeiras vendas, de fato, dessa oportunidade do mercado americano começa em 2017. Depois das primeiras vendas, vem o grande pedido de um distribuidor. Aí ele começa a avaliar os resultados, ele olha que 7% das receitas dele vem do mercado externo. Sabe qual é a conclusão dele? Está insatisfeito. Ele falou assim, não estou satisfeito ainda com isso.
Vocês têm ideia do que é uma empresa com 7% do faturamento no mercado externo? Uma empresa brasileira com 7%? Começa a olhar nos casos que vocês vão ver na faculdade, isso é coisa pra caramba, ele estava super insatisfeito. 2 caminhos que ele podia seguir. Falou, eu posso continuar com minha subsidiária comercial virtual, que está funcionando, mas esse virtual voltou para a PEC, mas ele conseguiu já resolver o problema de comprometimento. Vou fazer venda à distância com representante comercial, mas esse eu acredito que vai ser um modelo limitado de crescimento. Por quê? Porque ele tem que manter estoque lá fora para atender pedido. Isso é uma coisa curiosa, porque ele achava que no Brasil ele era bom, porque como ele estava aqui, se você tiver que lidar com um cara que faz obra, o brasileiro não faz planejamento. Liga de última hora e pede para amanhã, tudo. E ele era muito isso, mas aí uma vantagem na empresa brasileira é estão rindo que eles sabem como é que é isso. Mas o brasileiro é extremamente flexível, ele para a produção, dá um jeito, manda o pedido. E a multinacional fala assim, cara, pelo amor de Deus, se programa, não dá para te atender da noite para o dia. Só que ele descobriu que o mercado americano também não era tão diferente assim. Os caras eram planejados, mas as compras eram feitas em cima da hora e não era por falta de planejamento. É porque no mercado americano o pedido chega rápido. No mercado americano, a multinacional tem uma logística de entrega absurda. Por exemplo, a Amazon, aqui você vai ver a Amazon Prime, chega amanhã. Cara, o mercado americano está competindo por horas de entrega. Não é amanhã. É hoje, daqui a 3 horas. Tá? Então, no mercado americano, o cara era programado, mas ele pedia em cima da hora porque ele queria uma logística muito rápida. E ele tinha um problema, se ele tivesse em estoque, ele entregava. Se não tivesse, ele demorava para entregar. Aí eu falei assim, bom, ou eu continuo esse modelo limitado, ou eu vou partir para uma produção internacional. E aqui acaba o caso da oportunidade internacional dele. Passa o próximo slide que eu vou explicar por que acabou o caso. Porque como é que é o ciclo de uma oportunidade? Se vocês forem pegar todas as palestras que a gente assistiu hoje, vocês vão ver todos esses elementos. Você precisa de uma percepção, que é a ideia, é aquilo que você imagina no futuro. Da percepção, você vai avaliar. A palestra anterior dava para fazer isso aqui. Eu fiquei o tempo todo olhando, falando, beleza, dá para encaixar. Todas as etapas que ele fez, encaixa nesse modelo. Percebeu, teve uma ideia, avalia. Que avaliação é essa? Quais são os meus recursos? Quem eu sou, né? O que eu sei, quais são as minhas competências, o que eu sei e quem eu conheço. Porque você não depende só dos seus recursos, você depende dos seus recursos e dos recursos de terceiros, que você pode agregar. Repara que o nosso colega, eu não lembro o nome dele, estou péssimo com o nome, mas ele está falando, olha, eu não preciso fazer tudo. Eu vou lá e cato um parceiro que é especialista em Anvisa, um que é especialista em licenciamento, por aí vai, ele vai catando parceiro, ou seja, não precisa só dos recursos. Né? Então, você faz uma avaliação. Você tem todos os meios para aproveitar essa percepção, para agir em função dessa oportunidade? Não. O que você vai fazer? Desenvolver. Buscar esses meios. Desenvolver e criar esses meios. Então, todo esse processo que eu contei deles, ele desenvolvendo conhecimento, aprendendo, buscando informação, por aí vai. Só que no meio do caminho, antes de você pegar e investir, você vai validar. Cara, não sei se vocês já estudaram inovação, sabe aquela ideia de MVP? Mínimo produto viável, que você vai, testa no mercado, valida, conversa com as pessoas, você vai fazer isso, vai conversar, olha, minha ideia é essa daqui, o que você acha? Me dá um feedback. Tenta fazer uma exportação esporádica para o Peru, para ver se vai dar certo, se a logística que você fez está bacana, se o radar comercial você preencheu direitinho, que teve, na palestra da manhã, teve o cara falando de benefício fiscal, e o cara preenche o que não é errado. E acontece. Acontece, não tem ideia das aberrações que a gente vê em comércio internacional. Teve uma menina que outro dia estava xingando os Correios porque ela estava exportando lingerie e a carga dela ficou parada no mercado internacional. Por que ficou parada? Porque a infeliz teve a brilhante ideia de botar junto com a lingerie um brownie de brinde. Cara, lingerie é uma coisa, alimentos e bebidas é outra. Não interessa se tem valor ou não, se tem uma legislação completamente diferente para importação. Ela travou por causa do brownie. Aí você fala assim, essa é muito idiota. Agora, teve outra também que pegou e mandou lençol. Vocês passam na M. Martin no shopping, não tem aquele cheiro bom? A M. Martin adora colocar aquele perfuminho de brinde. Cara, você manda lençol e tem um frasquinho com um líquido, um produto químico dentro. Não pode, mas são erros que acontecem. Né? Então, você vai validando e você vai nesse ciclo aqui, de
avalia se tem os meios, não tem, desenvolve, valida, não, avalia de novo, desenvolve e vai nesse ciclo até o momento em que você decide implementar a tua ideia. Esse momento de decidir implementar a ideia é muito difícil você dizer qual é o momento cravado. Mas por que qual é o momento cravado? Porque enquanto você está nesse ciclo, você está desenvolvendo os meios. Por isso que eu chamo aqui de ciclo de expansão de recursos. Quando você passa para esse ciclo convergente que você implementa, aí você não está avaliando se você tem os meios para aproveitar. Você começa a mensurar para ver se a oportunidade deu certo. Aí entra a estratégia como um todo, né? Você faz da estratégia, mensura, ajusta, mensura de novo, ajusta, e essa é a vida normal das empresas. Tá? Mas aí a oportunidade já existiu, você já mensurou, já teve resultado. Então, no caso dele, por isso que eu cortei ali, porque ele fez da primeira avaliação, teve resultado, ou seja, de fato o mercado americano foi uma oportunidade para ele, ele teve retorno. Aí ele já estava enxergando uma nova oportunidade de crescimento. Aí eu dou o corte ali. Vocês entenderam agora como é que é o caso de internacionalização de uma empresa e não só histórias muito legais, né? Porque o menino que está contando aqui é muito bacana, isso é super inspirador, mas não é. Jequiti, eles botam a marca da empresa para você gravar, é Band. Mas isso que eu tô, mas agora vocês entenderam que vocês vão passar por esse processo, que a oportunidade nunca está pronta, vocês precisam desenvolver. Então isso aqui é um processo que acontece ao longo do tempo. Então aqui é uma ideia que evolui ao longo do tempo, é um processo e é assim que você reconhece uma oportunidade internacional. Então, gente, eu não sei se eu já passei do meu tempo ou não, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu encerro aqui contando o caso. Se alguém quiser, essa aqui é a minha empresa, e tem aqui meus e-mails da empresa, do PayEx, pessoal, e tem meu telefone. Quem quiser mandar e-mail, mandar mensagem, tirar alguma dúvida, fica à vontade. Tá bom? Então, obrigado, pessoal do Clube do Empreendedor, obrigado a vocês.